Fala meu parceiro carvoeiro, fala minha parceira carvoeira, canal Criciúma Minha Vida trazendo mais um vídeo exclusivo para vocês. E no vídeo de hoje estarei falando sobre a atualização da tabela do Campeonato Brasileiro. Estarei falando ainda sobre o último jogo do Criciúma contra o Palmeiras, a derrota fatídica. E também falando sobre o nosso atual como que está a situação do Cláudio Tencati. Fica, sai, tem proposta na mesa. Então, bora lá? Bom, gente, tivemos uma atualização aí na tabela do Campeonato Brasileiro de 2024. Na segunda-feira teve o último jogo, onde o Inter deu uma sapecada no Cuiabá. Ganhou o Cuiabá por 3-0. Então, o Criciúma ficou em 15º lugar na tabela, né? Só não estamos abaixo do Fluminense. Fluminense é o primeiro clube que está ali acima do Z4, tá? E isso porque o Juventude fez um partidaço contra o Fluminense, conseguiu ali fazer uma virada ali, 2-1, e Juventude foi para 32 pontos, está em 11º lugar, e o Fluminense ele estava indo ali para o 14º, e ficou em 16º. Então só por isso nós não somos o primeiro clube acima do Z4. Para nossa sorte também o Corinthians perdeu, né? Então o Corinthians também ia subir um pouquinho, perdeu. A situação do Corinthians também não tá fácil. O Corinthians tem um jogo a mais do que Criciúma, Fluminense, Cuiabá, então tá um pouquinho complicado. Próximo jogo, nós vamos ter um confronto dessa galera ali que tá nessa zona aqui do limbo, do purgatório, que é o Criciúma e o Atlético Paranaense. Então é um confronto direto por essa permanência na Série A. O Atlético Paranaense se encontra com 30 pontos em 13º lugar e o Criciúma com 28 pontos em 15º lugar. Então é um jogo dentro de casa, dentro dos nossos domínios, e nós vamos ter que dar a vida para sair vitorioso desse confronto. No topo da tabela, G4, nós temos o Botafogo com 53 pontos, o Palmeiras com 50 pontos, Fortaleza em terceiro lugar com 49 pontos, Flamengo em quarto lugar com 45 pontos. Eu acho que a briga aí pelo título está entre esses quatro. São Paulo acho que já fica um pouquinho mais difícil, está em quinto lugar, Bahia em sexto, Cruzeiro em sétimo, Internacional em oitavo. Do nono para baixo, sinceramente, que nono lugar está Vasco, 10º Atlético Mineiro, aí já vem o Juventude. Do nono lugar para baixo está todo mundo brigando pela permanência na Série A, né? O Vasco, ele melhorou demais nesses últimos jogos, no último mês, mas ainda está com uma pontuação baixa, então está na briga ainda. Vasco, Atlético Mineiro, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Grêmio, Criciúma, Fluminense e fora a galera do Z4, né? Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Rapaziada, e o que falar da última partida do Criciúma? Derrota fatídica por 5-0 para o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Triste demais, porque o Criciúma não viu a cor da bola. O Palmeiras estava em ritmo de treino. O Estevão, Richard Rios, os caras acabaram com o jogo, destruíram, né? E assim, a culpa tem que recair em alguém. E o culpado dessa derrota específica é o Cláudio Tencati. Escalou o time mal, é óbvio, tivemos alguns desfalques, mas não justifica. Ainda assim escalou o time muito mal. Teve um tempo de 15 dias de preparação, né? E parece que foi pior. Antes não tivesse tido preparação nenhuma, porque com 15 dias de preparação você toma 5 gols, aí tá de brincadeira, né? Tava reclamando que não tinha tempo para preparar o time, e quando o tempo apareceu, aí acontece uma derrota vergonhosa, vexatória dessa. É óbvio que se nós estivéssemos vindo com uma derrota 1-0, 2-0, 2-1, né, não seria nada anormal, né, mas do jeito que foi, só escancarou os problemas que o Criciúma tem.
e os problemas que o Tenkate tem na cabeça dele. Bom, primeiro vamos falar sobre a escalação, né? Começou escalando muito mal, porque a dupla de ataque que tem desenrolado, que tem marcado gols, que tem atormentado a zaga adversária é o Bolasie e o Alano. Aí não sei por que cargas d'água ele bota o Alano no banco e me escala o Arthur Kaique. Aí você tá de brincadeira. Arthur Kaique parece um ex-jogador em atividade. Ele e o senhor Marquinhos Gabriel, que nós mais uma vez vamos falar. Então, é uma escalação que não tem justificativa. Dizem as más línguas que o Alano chegou atrasado no último treino, faltou o treino, e por uma espécie de punição, o Tenkate deixou ele no banco, para ele não começar jogando, para ele não começar iniciando essa partida. Mas se essa versão realmente aconteceu, a punição só serviu para o Criciúma, né, e para o próprio Tenkate, porque não tem justificativa. O Alano vem jogando muito bem, e a dupla de ataque com o Bolasie ali, eles estão se entendendo muito bem, então não justifica botar o Arthur Kaique como titular. Meio de campo, ele começou com 3 volantes. Já começou errado aí, né? Como é que você começa com 3 volantes, que teoricamente é uma armação mais defensiva, e toma 5 gols? E eu explico por quê. Primeiro que o Barreto está totalmente fora de forma, ele estava vindo de lesão, sem ritmo de jogo, né? Só para você ter uma ideia, antes de pensar no Barreto, tinha pelo menos uns 3 jogadores ali, para você pensar. Igor Meritão, Ronald então seria a primeira opção, porque o Ronald vem jogando bem, alterna os bons e maus momentos, mas ele, quando entra, ele dá 100% de vontade. E o Eli Edson, né, que é aquele mais novinho que veio da base, sempre quando entra bem também. Aí você escolhe o Barreto, né? Aí entrou o Patrick de Paula, vem jogando bem, não jogou a última partida, mas é um cara que tem demonstrado seu valor. E o Newton, né? Então, assim, 3 cabeças de área, 3 volantes, né? Aí varia ali primeiro, segundo volante. Mas Barreto sem condição nenhuma. O Newton parece até que tem superpoderes. Poder da invisibilidade. O cara some da partida. O cara é insosso, ele não ataca, não defende, entendeu? Então, para uma partida que você talvez precise administrar uma vitória, cadenciar o jogo, aí bota ele lá que ele vai ficar tocando a bola para o lado, morcegando ali. Agora, para uma partida intensa, com intensidade, onde você precisa buscar o resultado a qualquer custo, esquece, cara. O cara some dentro de campo. Então, ter escalado esses 2 atletas juntos numa mesma partida, deixando no banco um Felipe Matheus, né, um Ronald, né, aí fica difícil, fica muito difícil, né? Aí depois ele tirou o Patrick de Paula, até porque ele, para mim, foi do meio de campo, ele foi o único que se salvou, que tentou alguma coisa, chutou a gol, desarmou, fez falta, correu o tempo todo e por isso cansou e foi substituído. Mas quem entrou? Marquinhos Gabriel. Porra, Tenkate, aí você tá de brincadeira, né? Então, lateral direita também, o Claudinho não estava jogando nada, né? O Dudu, na minha opinião, teria que ter iniciado essa partida, porque o Dudu vem jogando bem também. Lateral esquerdo, Marcelo Hermes estava apagadinho também. Talvez até fosse um jogo para começar aquela dobra ali, Trauco e Hermes, né? Para colocar esse meio de campo que ele botou, eu prefiro 1000 vezes o Marcelo Hermes com o Trauco ali. E a dupla de zaga foi um filme de terror, foi uma agonia, né? Ele pague para entrar, reze para sair, né? O Tobias Figueiredo e o Maia estavam parecendo os Trapalhões. Tava demais, uma falha atrás da outra, mau posicionamento, sem tempo de bola, né? Aí sobrou pro Gustavo, né? O Gustavo teve uma atuação apagada também, né? Mas aí entra toda a atuação do time também, fica difícil pro
para o goleiro fazer milagre com o time jogando o que jogou, né? Eu até achei que ele, nessa falta do gol de falta do meio de campo lá do Palmeiras, achei que ele falhou na armação da barreira e no posicionamento dele, porque a bola foi no canto onde ele estava posicionado, né? Então achei que foi falha dele, né? Mas não dá nem para dizer que ele comprometeu a partida, porque 5 gols fica complicado para qualquer goleiro aí. Então é isso. E agora nós temos aí os questionamentos, e com razão, da torcida. Aí metade da torcida quer que o Tencate saia, outra metade quer que ele permaneça e fique. Eu sou do time do Fica Tencate. Por quê? E vou justificar. É óbvio que ele tem que tomar algumas atitudes e rever alguns conceitos, né? Mas eu acho que está muito em cima. Faltam, se eu não me engano, restam 13 rodadas. É um tempo muito curto, aí vai dar cerca aí de 2 meses e meio, 3 meses, para qualquer técnico implementar aí sua metodologia de jogo, de treino, né? Para a próxima temporada, né, eu acredito até que, né, talvez sim. Mas agora, nesse momento, eu acho temeroso, né, a gente trocar de técnico. O Tencate, ele conhece o elenco, né? Ele só tem que realmente abrir mão de alguns conceitos, de alguns jogadores que ele tem ali como jogador de confiança, né? E não pode ser assim. A alegação dele foi o seguinte: ele botou quem treinou muito bem. Pô, meu amigo, então o Arthur Kaique no treino deve estar igual o CR7, né? O Barreto se transforma no Zidane, né? E o Newton deve ser algo parecido com o Casemiro nos treinos. Não é possível. Então é isso, galera. Mexer no técnico agora seria uma atitude temerária, né? Temos pouco tempo para o término do Campeonato Brasileiro. Restam 13 jogos. Desses 13 jogos, são 6 jogos em casa. Então nós temos uma possibilidade boa aí, porque a nossa força está nos jogos em casa. Está na força da torcida, no apoio da torcida, que apoia sem parar. Eu tenho certeza que esse próximo jogo a torcida vai dar o gás e os jogadores também, né? O Tencate tem que trabalhar nessa parte mental também dos jogadores, né? O nível de concentração, principalmente nos jogos fora de casa, o nível está muito baixo, né? Os jogadores estão entrando desconcentrado, isso tem prejudicado demais a atuação do time. E já o nível de concentração dentro de casa é totalmente diferente, né? Então esse próximo jogo pra gente é uma final também. Então acredito que o Tencate ele só tem que rever alguns conceitos dele, né? Não pode ter jogador de estimação, né? Tem que esquecer o Arthur Kaique, Marquinhos Gabriel, Barreto. Nessa reta final esquece esses caras, senão vai complicar. Pode complicar aí o decorrer do campeonato, a caminhada do nosso time, a nossa busca incessante que a gente tem pela permanência da Série A. Temos também essa busca, o sonho, né? Jogar pela América é o que eu imagino. Então vamos com tudo, vamos com tudo. Temos que dar esse voto de confiança para o Tencate. É óbvio, ele alterna bons e maus momentos, né? Mas no geral, na minha opinião, ele faz um bom trabalho, né? Eu acredito que ele deva ficar pelo menos até o fim dessa temporada aí. Tá beleza, galera? Vou pedir um favorzinho para vocês: se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e senta o dedo no like. Tá beleza? Forte abraço e dale tigre!